Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Bianca, eu faço parte do Ministério Integre Jovem, da IBNU, e a gente vai estar dando continuidade à nossa sequência de devocionais sobre o livro de Juízes, do Timothy Keller. Hoje a gente vai falar do capítulo 12, que é referente aos capítulos 17 e 18 do livro de Juízes. Se esse é seu primeiro vídeo, se você encontrou a gente aqui por acaso, eu recomendo que você vá assistir os outros vídeos anteriores para você se situar um pouco melhor na história do livro de Juízes. Bem, se você tem acompanhado a gente até aqui, vai lembrar que o último vídeo falou sobre o final da história de Sansão. Mas depois que ele morreu, Israel passou por um período em que não havia nenhum juiz. E a Bíblia vai falar sobre esse período super conturbado em que cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Não havia uma regra absoluta, não havia nada que dissesse o que era certo e errado. E a gente vai ver como essa situação de relatividade moral acabou sendo prejudicial tanto na vida particular dos indivíduos quanto na vida de toda uma sociedade. O texto começa contando a história de Mica, um homem que roubou o dinheiro da sua própria mãe. A sua mãe, quando percebeu que tinha sido roubada, começa a amaldiçoar a quem a tivesse roubado. Ele, com medo daquilo se concretizar, decide contar para sua mãe a verdade e devolver todo o dinheiro. Aqui a gente começa a observar a personalidade de Mica. Ele não é uma pessoa nem muito boa, nem muito ruim. Se ele fosse uma pessoa ruim, ele não teria devolvido o dinheiro. Mas se ele fosse uma pessoa boa, ele não teria roubado em primeiro plano. Essa característica reflete o título do capítulo, que é Homens Vazios. Pessoas que não são nem muito boas, nem muito ruins, mas são pessoas vazias, que perderam completamente o senso de propósito da vida. Bem, então depois que Mica devolve o dinheiro para sua mãe, ela decide pegar parte desse dinheiro e construir um ídolo de metal para que ela pudesse adorar na própria casa. Essa mãe, ela parece ser uma pessoa bem religiosa, a ponto de proclamar maldições e de querer ter um ídolo, mas ela desobedece claramente o segundo mandamento, que ordenava que não fossem construídas imagens de Deus. É importante ressaltar, nesse momento, que a imagem que ela construiu era uma imagem que representava o Deus de Israel, o Deus de Jeová. Não era uma imagem que representava deuses de outras nações, de outras tribos. É uma situação muito parecida com o bezerro de ouro, que acontece lá em Êxodo. Eles construíram um bezerro para adorar o bezerro, só que aquela imagem do bezerro era uma imagem do próprio Deus de Israel, não era de um outro ídolo. Mas e qual que é o problema de você criar uma imagem para representar a Deus, se teoricamente você não está adorando outros deuses? Bem, primeiro que é uma coisa que é mais do que comprovada, que toda vez que a gente cria uma imagem para representar a Deus, a gente acaba adorando a própria imagem. Com o decorrer dos anos, aquela imagem vai ganhando um potencial mágico e místico e você esquece do que na verdade ela está representando. E em segundo lugar, toda vez que você cria uma imagem, você acaba reduzindo os atributos de Deus. Então, naquele exemplo do bezerro, ele é um animal que transmite muita força, mas ele pode não estar transmitindo, por exemplo, a sabedoria, o amor, a misericórdia de Deus. E aí, quando as pessoas começavam a adorar aquela imagem, elas tinham uma noção muito limitada do que era Deus. E essa questão da gente estar querendo reduzir Deus a alguns atributos e excluir outros é uma coisa que acontece até os dias de hoje. Então nós, que somos de tradição protestante, sempre fomos muito contra a criação de imagens, a representações divinas, mas a gente acaba fazendo isso de outras formas da nossa vida. É muito comum que a gente comece a filtrar de forma consciente ou até inconsciente as coisas que o nosso coração não aceita sobre Deus. As pessoas falam comumente assim, meu Deus não é assim, ou eu não acredito num Deus que faria isso. Isso tudo demonstra uma tendência do nosso coração de querer acreditar em um Deus que tem as características que a gente quer que ele tenha. Então, por exemplo, durante a Idade Média, as pessoas reforçavam muito a questão da ira divina, do juízo de Deus, do poder divino. Elas acabavam utilizando essas informações que são verdadeiras como uma maneira de ameaçar as outras pessoas e de ter domínio sobre elas. E hoje em dia a gente já vive num cenário completamente diferente. A gente sempre enfoca o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a aceitação incondicional de Deus. E todas essas coisas são verdades. Mas se a gente só pega algumas verdades e exclui outras, a gente tem uma visão muito fragmentada de Deus. Outra forma da gente criar a nossa própria imagem de Deus é, além de escolher quais atributos a gente quer que Deus tenha, a gente também escolhe quais as leis a gente quer que Ele nos ordene.
Então, por exemplo, existem recomendações claras na Bíblia de que o dinheiro do nosso trabalho ele tem que servir para ajudar as pessoas mais necessitadas. E que a gente não deve simplesmente gastar todo o nosso dinheiro com as nossas próprias necessidades. Mas o que acontece na vida prática é que a gente pensa assim, mas na verdade fui eu que trabalhei, o dinheiro é meu, eu gasto ele da maneira que eu quiser. E a gente sabe que tudo que a gente tem é uma dádiva de Deus, e que a gente vai prestar contas das coisas que a gente tem feito com o que Ele tem nos dado. E eu acho muito interessante como essa situação reflete uma sociedade completamente individualizada. Então, tudo que a gente tem é personalizado, é customizado, e a gente também personalizou a nossa religião. A gente criou um Deus à nossa própria imagem e semelhança. Esse Deus que nós criamos é um Deus que nunca vai nos contradizer, nunca vai dizer não, é um Deus que só vai dizer aquilo que a gente mesmo concorda, mas também é um Deus que não existe, porque o conflito ele é inerente a qualquer tipo de relação de intimidade. Então, se a gente pensar na minha relação com meus pais e com meus amigos, sempre há conflitos, sempre há divergências. E isso acontece em relacionamentos reais. Mas no nosso relacionamento com Deus, a gente não aceita ter nenhum tipo de conflito, não aceita ser contradito, a gente quer que seja tudo do nosso jeito. Bem, então voltando para o texto, a mãe de Mica ela recebe todo o dinheiro de volta e ela diz que vai consagrar todo aquele dinheiro para Deus. Mas, na verdade, ela só dá 200 moedas para a construção daquele ídolo e ela retém para si as outras 900. Isso demonstra uma dificuldade de se entregar completamente a Deus. Ela tinha prometido entregar tudo e ela só conseguiu entregar uma pequena parte. E será que nas nossas vidas a gente também não tem esse comportamento? A gente só consegue entregar uma parte do nosso tempo, uma parte da nossa energia, uma parte pequena do nosso dinheiro. Tudo que parece que é para Deus é muito difícil, é muito custoso e o resto tudo a gente retém para nós mesmos. No decorrer do texto, a gente descobre que Mica, além de ter criado uma imagem, ele também decide criar um santuário na casa dele e colocar o próprio filho para ser o sacerdote. Então, assim, tem muita coisa errada nessa história. A gente já falou da questão dos ídolos. O santuário, ele devia estar no tabernáculo, que era um lugar específico designado por Deus. E os sacerdotes, eles só poderiam ser da tribo de Levi. Assim, a gente percebe que Mica era uma pessoa super religiosa, a ponto de querer construir um santuário na própria casa. Mas ele ignorou todas as recomendações de Deus de como ele queria ser adorado. Uma frase que eu ouvi uma vez e que me marcou muito é que a coisa certa, sendo feita do jeito errado, é a coisa errada. Então, nesse caso, por exemplo, ele queria adorar a Deus, que é uma coisa ótima, mas ele desrespeitou todas as leis que Deus tinha dito para a sua própria adoração. Então, não adianta ele querer ter ideais maravilhosos se a forma que ele está tentando alcançar isso é completamente errada. Então, a pergunta que eu queria que ficasse para essa semana é saber, será que a gente está buscando a vontade de Deus e saber qual a maneira que Ele quer ser adorado? Ou será que a gente inventou a nossa própria religião, as nossas religiões individuais? Então, uma coisa para você refletir. Tem partes da Bíblia que para você são indigestas, que você não concorda muito? E se tem partes que você não concorda, como você lida com isso, né? Você ignora essa parte, finge que ela não existe? Ou você tenta estudar mais, se aprofundar mais, entender o que aquilo quer dizer? A outra pergunta é, será que a gente está conseguindo se entregar completamente a Deus? Ou tem áreas da nossa vida que a gente prefere esconder dele, porque a gente não quer que ele interfira? Então, eu quero que fique essa reflexão, né, durante a semana, que a gente possa estar procurando estar se autoavaliando e estar procurando adorar a Deus de maneira verdadeira. E espero que tenham todos uma ótima semana.